Natson, a partir de agora a gente vai iniciar a sua análise completa e a gente inicia analisando a caixa postal do MEI. É por aqui, Natson, que a Receita ela encaminha todas as intimações para o MEI. Então a Receita ela não envia intimação por e-mail, mas sim para essa caixa postal. E aqui a gente já pode observar que você vem recebendo intimação há um tempo. Então, desde 2021, que você vem sendo intimado com o objetivo de você regularizar suas pendências, certo? Como você não regularizou, em 2 de outubro de 2024, você recebeu um termo de exclusão do Simples Nacional e do MEI. Então, a partir dessa data, você tinha até dia 31 de dezembro de 2024 para regularizar suas pendências e evitar que essa exclusão acontecesse. Como você não regularizou, aconteceu a exclusão do seu CNPJ da categoria de MEI e do Simples Nacional. Mas, Natson, o seu CNPJ ele permanece ativo, então se a gente observar, ele está aqui ativo, tá? Mas ele está em uma outra categoria de empresa, que é o lucro presumido. Então, desde janeiro de 2025, que você mudou de categoria, saiu do MEI e foi para o lucro presumido, que é uma categoria de empresa bem mais complexa e bem mais custosa também. Então, é tudo diferente do MEI. Então, enquanto no MEI não tem, por exemplo, a obrigatoriedade de ter uma contabilidade mensal, nessa categoria do lucro presumido, você tem a obrigação de ter uma contabilidade, porque todas as obrigações mudam. Então, existem obrigações mensais para serem feitas que exigem uma contabilidade mensal. Fora isso, os seus impostos também mudam, enquanto no MEI você só tem aquela uma única guia mensal e nada mais de imposto. Nessa outra modalidade, os seus impostos eles são calculados em cima do faturamento. Então tudo é bem diferente, tá? Então, mas a gente precisa entender o que foi basicamente que fez com que você fosse excluído. Então aqui a gente tem um relatório de pendências que a gente vai ter acesso agora e entender um pouco melhor, de forma mais minuciosa, o que aconteceu para acontecer essa exclusão. E basicamente, Natson, foram débitos. E esses débitos é referente ao MEI. Então aquele boleto mensal do MEI, ele é obrigatório, independente de você estar utilizando o CNPJ ou não. Então, a partir do momento que você tem um MEI aberto, aquele boleto ele é obrigatório. E o não pagamento desse boleto acarreta várias situações, né, várias pendências. E uma delas é a exclusão do CNPJ da categoria de MEI, que foi o que aconteceu com você, como também os débitos eles são transferidos para a dívida ativa. Então, é outro ponto que aconteceu com você. Então, seus débitos, alguns dos seus débitos, não foram todos, saíram da Receita Federal e foram enviados para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, eles passaram a ser cobrados por outro órgão. Então, quando isso acontece, os seus débitos eles se tornam um pouco mais sérios. Por quê? Porque o débito ele passa a prejudicar diretamente o seu CPF. Esse débito pode ser protestado em cartório. Então, as penalidades, as situações implicadas no seu CPF são bem mais sérias, tá? Então, a gente vai analisar minuciosamente se esse débito está protestado em cartório, além de ter sido enviado para a dívida ativa, se ele está ou não protestado no cartório. Então, a gente vai analisar melhor a fundo essa situação sua como um todo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, era basicamente para a gente entender como está a sua situação como um todo, para que a gente possa seguir em frente, analisando a sua situação, os seus débitos e o que aconteceu de janeiro para cá, né? Se a partir de janeiro você está em uma outra modalidade da empresa, o que aconteceu de janeiro para cá. Então, eu vou encerrar esse vídeo e a gente vai iniciar um outro para que a gente possa entender melhor. Bom, Natson, vamos seguir em frente agora e vamos analisar melhor as suas pendências de janeiro para cá, que é quando a sua empresa saiu da categoria de MEI, tá certo? Então, vamos lá. Aqui vai nos mostrar as suas pendências de declarações, ou seja, de janeiro para cá, como você está nessa outra modalidade, tem uma declaração que é obrigatória, que o nome dela é DCTF Web. Essa declaração ela precisa ser enviada mensalmente. Quando ela não é enviada, ela está sujeita a multa. Então, assim como a declaração anual do MEI, se você envia fora do prazo, tem multa nessa daqui também. Só que a diferença é que essa daqui é mensal. Então, é muito importante a gente analisar tudo isso para que você não venha a ter. Aqui a gente tem até março, mas como nós já estamos em maio, logo logo vai estar aqui o mês de abril. Então, é outro mês que vai estar em atraso e outra multa consequentemente, tá? Então, fora isso, a gente tem aqui débitos no âmbito do MEI. Então, você tem débitos que não estão todos aqui. Por quê? Porque você tem declarações do MEI em atraso. Então, a declaração anual do MEI está em atraso de 2023 e a de 2024 precisa ser entregue até dia 31 de maio desse ano, tá? Então, é preciso entregar essa declaração para que você não venha a ter outra multa, porque essa daqui, a partir do momento que ela for enviada, já vai gerar multa, tá certo? E você tem débitos inscritos na dívida ativa que, consequentemente, já foram protestados no cartório. Então, assim, o que faz com que a gente tenha uma urgência a mais para resolver a sua situação e evitar, né, possíveis bloqueios. Aqui a gente já vê que esse protesto já aconteceu no dia 6 de abril de 2025, então é um protesto recente. Então, assim, tudo acontece muito rápido, tá? E quanto antes você resolver, melhor. A gente vai procurar agora levantar as possibilidades de negociação, qual é a melhor condição de negociação que a gente vai conseguir para você, levando em conta que você tem 2 tipos de débitos. Nesse caso, você vai ter 2 parcelamentos, um aqui na Procuradoria Geral, que é desses débitos aqui que estão na dívida ativa e no cartório, e outro débito que está na Receita Federal. Os débitos da Receita Federal, a gente precisa fazer um levantamento mais minucioso, porque falta declaração ser enviada. Então, quando a declaração ela não é enviada, o débito ele fica tipo congelado, e isso impossibilita a gente fazer uma negociação com ele. Então, a gente nem simular consegue se a gente não enviar a declaração, tá?
O que eu te adianto é que geralmente esses débitos aqui da Receita Federal a gente consegue parcelar com parcelas em torno de R$ 50 em até 60 vezes. Então isso é muito bom, tá certo? Esses aqui da dívida ativa a gente vai procurar a melhor condição para você e para isso eu vou te pedir alguns dados para a gente fazer aqui um cadastro e solicitar uma condição melhor de parcelamento, tá certo? Olha, Natson, se a gente fosse fazer uma regularização normal, a única condição de negociação para você seria essa daqui, ó. O valor do seu débito, R$ 2.803,28, o valor total do seu débito na dívida ativa, tá? E seria possível parcelar em 9 vezes de R$ 311,47. Mas não é essa a condição que nós queremos. Nós vamos buscar uma solução melhor, uma negociação melhor para você, tá certo? Para que a gente possa buscar uma forma de abater os seus débitos, como também procurar uma modalidade de parcelamento melhor em mais vezes, com parcela mais acessível, tá? Nath, olha só a excelente condição que a gente conseguiu aqui para você agora. Olha só, um desconto de R$ 1.119,75, tá? Então, um desconto excelente. E olha essa condição aqui de parcelamento, 60 vezes, as 6 primeiras parcelas de R$ 28,03, mais 54 vezes de R$ 28,06. Então, é de fato uma excelente negociação, só que ela tem prazo, tá? Então, é uma redução aqui que a gente consegue, tá? Uma solicitação que a gente consegue, mas a gente não sabe por quanto tempo a gente consegue manter essa condição, porque ela não é a condição principal, né? Então, a principal é a que eu te mostrei agora há pouco, que a parcela fica em torno de R$ 300, não tem desconto, né? E nessa condição aqui a gente consegue não só um desconto, como uma excelente negociação na quantidade de parcelas, né? Que é em 60 vezes. Então, a gente vai seguir agora conversando no WhatsApp, para que eu possa entender melhor a sua situação como um todo e a gente possa traçar aí esse objetivo de regularização para ficar tudo ok com o seu CNPJ.